Livro 21 dias até transbordar. Pastor Ricardo Guimarães. Primeira parte. Transborde em fé. Primeiro dia. Transborde em fé usando o poder da confissão. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4, 13. Essa declaração do Senhor, feita pelo apóstolo Paulo, dá a todos os crentes a capacidade de não se deixar influenciar pelas mentiras do diabo, porque o inimigo sempre trabalha para nos convencer de que não podemos, de que não vamos vencer, de que não vamos conquistar, de que não temos realidade espiritual. Mas Paulo é categórico em dizer que todos nós temos o espírito da fé, e a fé é a coisa mais importante da vida cristã. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum homem consegue agradar ao Senhor de qualquer outra forma. A única maneira de você agradar a Deus é crendo na sua palavra. A fé honra a Deus. Quando você crê no que Deus fala, Ele age a seu favor, porque na nova aliança tudo nos é dado pela graça, mas é acessado pela fé. Portanto, aperte o cinto, porque Deus vai ativar coisas novas dentro do seu espírito. São princípios que todo cristão precisa saber, senão observe. O espírito da fé é ativado pela palavra. A primeira coisa que você precisa saber sobre o espírito da fé é que ele se move pela sua boca. Senão, veja o que o apóstolo disse: "Crie, por isso falei. Eu creio e eu falo." Sua fé tem que ter uma voz. Existe algo nessa voz que ativa a fé. Quando você levanta sua voz, você libera autoridade. O louvor flui através da sua voz. A vitória é definida através da sua voz. A conquista é alcançada através da sua voz. Todo tipo de bênção é liberada pela sua voz. Nunca deixe o diabo calar a sua boca. Deus colocou a sua força em sua boca. Sua autoridade sai pela sua boca. Quando você acordar pela manhã, levante a sua voz e diga: "Glória a Deus, sou redimido. Sou redimido pelo sangue de Jesus. Fui liberto do poder das trevas. Fui translandado para o reino do Filho de Deus. Nele eu tenho redenção. No seu sangue eu tenho perdão do pecado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu estou vivo com vida de ressurreição." Mas muitos dizem: "Eu creio nisso." Todavia, não é suficiente crer nisso. Você tem que falar, você tem que declarar, você tem que continuar falando. Existe algo relacionado à sua voz. O salmista Davi disse: "Pela manhã, no meio-dia e pela tarde eu levanto a minha voz." No Salmo 18 de Davi disse: "Quando eu levantar a minha voz, ela vai até ao céu." Entrou nos ouvidos de Deus e a terra foi sacudida. Com o meu Deus, eu posso passar por uma tropa, eu posso pular muralhas, eu posso perseguir os meus inimigos. Tudo isso acontece porque eu levanto a minha voz. O processo da fé é: eu creio e eu falo. Sua voz é o seu endereço no reino do Espírito. Ela diz para onde você está indo. A sua voz é o seu endereço no reino do Espírito. Quando você levanta a sua voz, vem salvação, vem cura, provisão, vem dinheiro, todo tipo de bênção chegará quando você levantar sua voz. De madrugada, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus, e os prisioneiros ouviram. De madrugada, na hora mais escura, suas mãos estavam amarradas, seus pés estavam presos, as costas sangrando, mas eles levantaram a sua voz. Quando você não pode fazer mais nada, se você conseguir mover seus lábios, você poderá mudar a situação. Parece que vejo Paulo dizendo: "Ok, Satanás, você fez um bom trabalho. Você conseguiu sangrar as minhas costas, prendeu as minhas mãos, amarrou os meus pés. E parece que estamos derrotados.
mas você errou numa coisinha. Você não fechou a minha boca. Enquanto eu puder mexer a boca, enquanto eu puder levantar a minha voz, os montes serão removidos. Aleluia! Esse foi o segredo de Paulo e Silas. Você também tem que abrir a sua boca. Você tem que levantar a sua voz. Nunca deixe o diabo ter a última palavra. Ele pode falar com você, mas você deve falar de volta para ele. Você pode dizer para ele: está escrito, Deus o disse e eu creio nele, porque eu creio, eu vou declarar. Pode parecer que você não é muita coisa por fora. Você pode até dizer: eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muita formação, eu não sou muito bonito, não sou muito isso ou aquilo. Cale a boca. Tem algo dentro de você maior. Tem algo dentro de você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. A sua fé funciona da mesma forma que a fé que criou o mundo no seu início. Na criação, Deus disse e depois ele viu. Isso significa que o som vem antes de ver. Muitos querem um cenário diferente, mas Deus está esperando um som diferente. O som da voz de Deus veio antes que a criação fosse feita. Se você quer mudar um cenário, você tem que mudar o seu som. Você tem que levantar a sua voz. O espírito da fé é para qualquer pessoa que crê. A fé faz o que o dinheiro não faz. A fé faz o que a sua formação acadêmica não faz. A fé faz o que a sua inteligência e as suas habilidades não podem fazer. Não é você com suas forças que faz as coisas acontecerem. É o Senhor quem faz pela sua graça quando encontra alguém que acredita na sua palavra. Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. Lá está relacionado todo tipo de gente que fez coisas consideradas impossíveis, mas tudo o que aconteceu foi pela fé. Em Hebreus 11, a expressão pela fé é falada pelo menos 20 vezes em apenas um capítulo. Pela fé, 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 21 vezes em apenas um capítulo. Às vezes você está diante de um grande problema e pensando: Senhor, como isso vai acontecer? A resposta dele está em sua palavra, pela fé. Às vezes você está orando por uma cura e perguntando: como isso vai acontecer? E ele lhe responde: pela fé. Você pode estar orando pela reforma da sua casa ou pela multiplicação da célula e você diz: Senhor, como isso vai acontecer? Pela fé. Você está diante de um grande desafio e pergunta: como eu vou fazer isso? A resposta é a mesma: pela fé. Nenhuma das pessoas que estão na lista de Hebreus 11 estão ali porque eram perfeitas. Todos eles entram pelo mesmo motivo, porque creram. Noé ficou muito alegre e se embriagou. Davi teve alguns dias maus e pulou a cerca. Abraão negociou a esposa para escapar da morte. Sansão foi traído pelas suas paixões carnais. Raabe, a prostituta, veio de uma vida bem duvidosa. E eu perguntei ao Senhor: por que o Senhor colocou esse povo todo em Hebreus 11? Eu teria colocado apenas os que tiveram vitórias. E o Senhor me respondeu: porque eu queria que todo mundo soubesse 5.000 anos depois que não importa o que você já fez, se você usar a crer, se você tiver fé, eu posso transformar a sua vida. Um especialista em diamantes falou que todos os diamantes verdadeiros têm uma falha quando analisados pela luz. Ele disse que a única coisa que você pode comprar sem falhas é um diamante falso chamado de zircônia cúbica. A zircônia cúbica é um diamante falso produzido em laboratório. Ele parece perfeito, mas não tem o valor de um diamante. Todo diamante verdadeiro tem uma falha em algum lugar. Portanto, quando o diabo apontar as suas falhas dizendo que você é defeituoso, diga para ele: pelo menos eu não sou um zircônio, eu sou um diamante legítimo. Você é um diamante. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi redimido. Você é precioso para Deus. Você é valioso nessa geração. Tenha fé em Deus. Você tem a medida do tipo de fé que Deus tem. Portanto, qualquer pessoa pode ter o espírito da fé, porque não precisa ser uma pessoa perfeita. Basta crer,
Deus não faz acepção de pessoas no que tange a fé. A fé funciona para todos de forma igual. Observe o texto de Marcos 11:23 em outra versão. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Eu quero enfatizar isso para você. Qualquer que disser, qualquer que disser, qualquer que disser, qualquer que disser, qualquer que disser. A fé funciona da mesma forma para todas as pessoas. Deus não tem favoritos. Todos são tratados iguais. Ninguém tem vantagens a mais. 4 vezes as Escrituras dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que se Ele já fez por alguém, Ele fará por você. Não importa quem você seja, Deus não vai fazer um trato especial para você. Não há acepção se você é pele branca ou se tem uma conta corrente com muita grana. Deus não leva em conta se você tem ou não formação acadêmica. Só uma coisa importa para Ele: sua fé. Qualquer um que disser para este monte, Ele está falando da sua autoridade. Ele não disse para falar para Deus sobre o monte. Ele mandou falar para o monte: seu monte, eu gostaria de falar com você. Você não vai permanecer nesse lugar. Não há esse negócio de uns serem privilegiados e outros preteridos. A cada um foi concedido o mesmo espírito de fé. Por isso, nenhum filho de Deus fracassará na sua caminhada por Deus. Lembre-se, todo desafio será vencido pela fé. Terceiro tópico: o espírito da fé é contagioso. Paulo disse: nós temos o mesmo espírito da fé. Ele pegou esse espírito dos santos do Antigo Testamento que venceram pela fé e agora está passando para nós. Por isso, ele usa o plural dizendo: nós temos. O espírito da fé é contagioso. O espírito da fé é um fogo que se alastra velozmente. Ele passa de geração para geração. Josué e Caleb pegaram de Moisés, porque Josué falaria para o sol e ordenaria que permanecesse parado. Porque ele deve ter visto Moisés sendo perseguido pelo exército egípcio e tendo na frente o Mar Vermelho. Abriu. Josué viu aquilo e sua vida foi marcada. Eu posso ver Josué dizendo: isso está disponível. Qualquer um pode fazer isso. Moisés disse: sim. Eliseu pegou de Elias. Ele viu os milagres de Elias e pensou: eu também posso fazer isso. E não por acaso recebeu porção dobrada. Os homens de Davi pegaram de Davi. Eles viram e ouviram sobre a grande vitória de Davi contra Golias. Eles presenciam Davi vencendo grandes batalhas e eles foram contagiados com o espírito da fé. Timóteo pegou de Paulo. Timóteo viu e ouviu as histórias de Paulo e pensou: se Paulo pode fazer, eu também poderei. E ele cresceu e pegou o mesmo espírito do apóstolo para atuar no ministério. Por isso, quando você estiver se sentindo fraco na fé, você precisa andar com homens de fé, caminhar com pessoas de fé, congregar com os irmãos. Você tem que pegar o espírito de fé de alguém. Se você ficar conversando com gente incrédula, você vai se alimentar de incredulidade. Mas se você tiver comunhão com homens de fé, seu espírito será contagiado pela fé que já habita em outros. Isso foi o motivo pelo qual o Senhor mandou Maria ir para a casa de Isabel, quando ela recebeu a notícia de que teria um filho sendo virgem, porque Isabel havia recebido um milagre. Isabel era da fé. Ela não teve dificuldade de crer no milagre de Maria. Sabe qual é o problema de muita gente? É que quando ela está fraca, ao invés de vir para o meio daqueles que creem, vai conversar com gente que está mais fraca que ela. Que em meio à adversidade você levante a sua voz com homens e mulheres de Deus que podem crer juntamente com você. E eu não sei qual é o monte que está diante de você. Hoje você vai falar para esse monte: não construa uma casa na beira do monte. Não se acostume com o monte. Apenas fale para o monte: ergue-te e seja removido. Não fique preocupado como vai acontecer. Seu trabalho é crer. Falar como vai acontecer não é problema seu. Comece a falar. Exercite sua fé. Eu creio e eu falo. Esse é o segredo
do espírito da fé.